Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando estiverem ouvindo essa gravação aqui. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todos que estiveram escutando aqui mais uma conversa com os filmes e as equipes dos filmes, né, na verdade, do Olhar de Cinema 2022, a 11ª edição do Festival de Curitiba. E a gente hoje tem aqui o prazer de estar com uma parte da equipe, uma parte do elenco do filme Alice dos Anjos, que é uma produção que chega ao Olhar de Cinema vindo da Bahia e que é um filme que está dentro da mostra Pequenos Olhares, que a gente está muito contente de voltar esse ano. A mostra não aconteceu nas 2 edições do festival online, e aí é um prazer estar voltando com ela esse ano para as salas de cinema, para a formação de plateia, para mostrar filmes brasileiros para plateias de todas as idades, dos mais novos aos mais velhos, e permitir um primeiro contato para muitos com o cinema brasileiro, com o cinema em geral. Então, é uma alegria a gente estar com o filme Alice dos Anjos no festival e aqui hoje com parte da equipe para conversar. Meu nome é Eduardo Valente, eu sou um dos programadores do festival, da Comissão de Seleção de Longa-Metragem, e hoje a gente tem aqui o prazer de estar falando com o Daniel Leite Almeida, que é o diretor do Alice dos Anjos. A gente tem o João Omar, que é o compositor da trilha sonora do filme, que é um aspecto bastante importante desse filme, como a gente vai conversar e vocês vão saber. A gente tem 2 atrizes do elenco, inclusive a protagonista, Tiffany Costa, que interpreta a Alice, e a gente tem a Daisy Maria, que interpreta a mãe da Alice no filme, e um prazer enorme da gente ter aqui também o pajé Aripuanã, que interpreta justamente o personagem do pajé Tupinambá dentro da história do Alice dos Anjos. Vamos falar com todos eles aqui ao longo da nossa conversa, mas queria começar falando com você, Daniel, que você conte um pouco para a gente a origem desse projeto, né? Um projeto muito particular, né? Que tem uma série de características incrivelmente únicas, né? De trazer, de alguma maneira, um imaginário de um grande clássico importantíssimo da literatura em geral e da literatura infanto-juvenil em especial, a personagem da Alice, todo o universo ao redor dela, e trazer ela para um espaço especificamente não só brasileiro, mas nordestino, né? O espaço que o cinema brasileiro já retratou bastante, mas acho que nunca dessa maneira. Isso é uma das coisas muito gostosas de ver esse espaço habitado por esses personagens e por essa narrativa, e que, inclusive, usa vários formatos de linguagem, brinca com alegoria, com fantástico, brinca, como não poderia deixar de ser, se tratando de Alice, né? Mas também brinca com vários formatos do próprio cinema brasileiro, eu diria, com vários personagens marcantes da história do Brasil, antes de mais nada, mas do cinema brasileiro também. Vai colocar o cangaço nessa história, vai colocar uma série de figuras super importantes, e também essa opção fantástica, como a gente vai conversar com o João daqui a pouco, pelo formato do musical, pela utilização das músicas dentro da estrutura da história. Em suma, muito papo aí para a gente ter, mas queria começar te ouvindo do primeiro impulso de ir atrás de realizar esse filme como a gente viu hoje, onde é que cada uma dessas ideias de juntar essas coisas diferentes que eu falei, de trazer a música, como é que isso foi surgindo até chegarmos ao que é hoje o Alice dos Anjos. E muito obrigado por estar com o filme aqui no festival e por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço o convite do Olhar, que é um espaço muito importante que se consolidou aí para o cinema brasileiro, o cinema independente. E para a gente é uma honra. Eu queria começar dizendo o quão importante é, porque a gente está numa cidade do interior da Bahia, o quão importante é, e aí também chamando a atenção das curadorias dos festivais de um modo geral, o quão importante é que filmes do interior dos Brasis estejam nesses espaços. O quão importante é que a gente consiga ocupar esses espaços, porque vai para além de deixa de ser uma simples exibição, aí a gente está falando do glamour do cinema ou de um espaço que vai nos dar privilégios, mas a gente está falando de lugares políticos, né? Porque é político quando a gente consegue chegar aos festivais, porque também é político a gente conseguir realizar filmes nesses interiores, né? Então a gente está em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. E em 2016, a gente estava bem no começo da produtora. A gente fez uma produtora daqui
de cinema, existia um edital do Ministério da Cultura, enfim, aí a gente também fala com certo saudosismo, né? Existia o Porque Ministério da Cultura, né? Para começar, né? existia o Ministério da Cultura. E aí teve um edital, e esse edital era para filme baixo orçamento e infanto-juvenil. E eu estava em contato com a obra Alice no País das Maravilhas, estudando, e eu fiquei imaginando o quanto que a literatura é um reflexo histórico, social, é o clichê, né? A literatura é um reflexo histórico, social, e por isso Alice no País das Maravilhas tem muito da cultura inglesa. E eu fiquei imaginando como que seria se, de repente, essa Alice fosse no Brasil, mais especificamente no Nordeste. E aí eu comecei a imaginar os personagens, assim, como que seria o personagem de Alice transposto aqui, transformado em personagens que remetessem à cultura do cangaço, ao imaginário do cangaço. E aí começou a partir daí. Só que como a gente está no Brasil, que, enfim, de certa forma, não tem como fazer cinema no Brasil sem falar sobre as questões relacionadas à sociedade, à política, etc., a gente foi para esse lugar político, assim, foi pensar a identidade coletiva. O que seria pensar a questão das desigualdades, a questão das minorias, a questão do meio ambiente, tudo que está permeado nesse lugar do Brasil, mas pensando a partir de uma identidade coletiva, a importância da identidade coletiva para a construção de um país mais justo. Então, foi a partir daí. E aí eu percebi que eu dialogava muito com o Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido. E aí a gente traz muito Paulo Freire no nosso filme. Então, é um filme que começa numa literatura inglesa, viaja em várias literaturas brasileiras. Então, a gente vai de Manuel de Barros a Gonçalves Dias, a Tarsila do Amaral. Então, a gente vai viajando na arte brasileira para falar sobre questões urgentes que perpassam pela nossa política, sabe? Para discutir identidade. Então, acho que é por aí. E aí dialogando com a pedagogia do oprimido, que aí a gente vai falar sobre opressão, né? Sobre esse lugar. E para mim foi muito importante e muito bonito todo o processo, porque aí a gente trouxe figuras, personagens que são potentes, mas que estão invisíveis, né? E aí, para mim, esse diálogo de agora, enfim, é incrível, porque eu estou tendo a possibilidade de ter Tiffany e Pajé, sabe? Que são dois condutores da narrativa, são dois personagens centrais para o filme e que, de alguma forma, representam muita coisa, sabe? Representa o Pajé, que representa aí as questões da comunidade indígena, sabe? A Tiffany, uma menina sertaneja do interior, preta. Então, isso é muito bonito, assim, a gente trazer o protagonismo dessas figuras e falar com elas e colocar, sabe, o discurso e dar voz para essas pessoas. Eu acho que o filme traz muito disso, para discutir o Brasil. Então, acho que é por aí. Não, legal. E acho que você falou uma coisa muito interessante que talvez eu não tenha até destacado com a devida atenção, que é que, como você falou que a literatura, né, traz sempre uma marca do seu lugar, né? Então você vem de um filme, de um texto clássico como é o da Alice, um texto em inglês, mas não só um texto em inglês, mas um texto de mais de 100 anos, né? Um texto que tem um outro momento e, de repente, ao você trazer, incorporar aspectos da história do Brasil, mas ao mesmo tempo, uma extrema contemporaneidade, né? Porque, infelizmente, até em vários sentidos, algumas das questões brasileiras elas não se solucionam, né? Muito pelo contrário, algumas só pioram eventualmente, outras encontram novas formas de serem problematizadas. Então, eu acho que o filme consegue não só fazer essa transposição de espaço, né? Como você falou, da Inglaterra para o Brasil, mas também essa transposição do tempo, né? Porque o romance original é de 1865, né? Então a gente está falando de alguma coisa, não é nem de 100 anos, é de mais de 150 anos, né? De distância no tempo. E aí conseguir trazer de alguma maneira
questões que estão ali naquela obra para o Brasil, não só o Brasil, mas o Brasil, inclusive, de hoje, né, com muita força. Isso é imagino, desafio e esse trabalho incrível de equipe toda para fazer isso acontecer. Então, eu queria também chamar a atenção disso, que na minha apresentação eu gostaria de ter mencionado. Mas vou aproveitar, Daniel, como a gente está aqui com 4 convidados, convidadas, e você já falou deles, eu queria já aproveitar para passar a bola, e não tem como a gente não começar pedindo para a Tiffany se apresentar e falar com a gente, já que, como você bem disse, a protagonista desse filme é a nossa Alice, né? A nossa, que eu diga, do filme brasileira. E aí, Tiffany, queria que você contasse para a gente um pouco como é que foi essa aventura, quando foi que você conheceu o Daniel, como foi, quando que você soube que ia fazer o filme e fazer o filme em si, como é que foi essa aventura? Conta para a gente um pouco a sua visão disso tudo aí do filme. Foi muito bom, foi minha primeira experiência nisso, foi uma experiência ótima. Eu fui, estava em casa, né? Como eu falei, já falei em várias outras entrevistas, eu estava em casa e meu tio me mostrou que tinha outras amostras de filmes, né? Para fazer. E como eu já faço teatro, acho que vai fazer uns. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha uns 7 anos, 6, 7 anos. Então, eu me interessei. Desculpa, Então, Tiffany, só para te perguntar, e quantos você tem hoje? Perdão pela minha intromissão, mas conta para gente. eu tenho 11 anos hoje. 11, ótimo. Bom, Pode meu, continuar, desculpa. meu tio, como eu me interessei, ele me inscreveu. Eu passei na primeira etapa, e então nós fomos para Conquista, para Vitória da Conquista, e foi aí que eu conheci Daniel, na segunda etapa do filme. Também passei. Porque só para contextualizar, porque teve um teste, a gente fez uma chamada de elenco e aí ela participou. Na segunda etapa, e então eu voltando para casa, né, para minha cidade, eu recebi a notícia que eu tinha entrado. E eu fiquei muito feliz, minha família também ficou, porque ser atriz é um dos meus maiores sonhos. Muito legal, Tiffany, inclusive acho que você não só realizou no sentido de já ter feito, mas eu acho que você demonstrou que esse não só é um sonho, mas é uma realidade, porque você é uma grande atriz. Quem viu o filme, quem vai ver o filme saberá disso, então isso daí está mais do que comprovado. Mas eu queria só aproveitar, Tiffany, e te perguntar mais uma coisa. Você contou bem para a gente toda essa história de como você chegou, mas agora eu queria saber de você um pouquinho como é que foi o processo, assim, porque você, né, tinha essa experiência bastante grande, inclusive no teatro, como você falou, então é uma realidade bem específica, né? O teatro, como é que você faz ali naquele palco, com os outros atores, naquela hora só, mas o cinema é bem diferente, né? Com aquela dinâmica toda, cada dia num lugar diferente, cada vez uma fala, uma coisa, cada dia você vai construindo, vai fazendo aos pouquinhos e, de repente, o filme sai daquilo tudo que é feito ao longo de vários dias, né? Enquanto o teatro é ali naquela hora, você ensaia, ensaia, ensaia e faz ali no palco uma vez, né? Como é que foi para você descobrindo esse jeito de fazer o cinema, de fazendo uma cena de cada vez, de encontrando vários atores, vários espaços? Como é que você sentiu essa experiência? Foi muito boa. Vou falar que realmente é uma experiência ótima. E como você disse, eu faço teatro, né? Eu tô acostumada a fazer na frente do público. Então, usar as câmeras para isso foi muito novo para mim. Mas contracenar com outros atores foi uma imensidão, conheci gente nova e isso foi perfeito. Obrigado, Tiffany. Ótimo, daqui a pouco a gente fala mais um pouco com você, mas foi ótimo para já conhecer um pouco você e o teu trabalho no filme. Você citou também, eu vou falar com a Daisy daqui a pouco, quero saber algumas coisas, mas como o Daniel citou a Tiffany e o Pajé, eu gostaria já também de chamar o Pajé aqui para a nossa conversa, para saber um pouco, Pajé, da sua experiência e como é que o Daniel chegou até você e te chamou para participar dessa aventura aqui, junto com todo esse pessoal, com toda a equipe do filme, a tua participação, que é absolutamente incrível, de novo, assim como a Tiffany, um ator já está pronto ali, é incrível a sua participação no filme, mas queria saber um pouco como é que, assim como a Tiffany, como é que o filme chegou até você e como é que você enxergou esse processo de participar da feitura dessa obra.
Eu estava na minha oca, né? Na minha casinha, né? E nosso amigo Daniel esteve lá me fazendo convite. Aí eu achei até estranho, porque eu nunca participei de, de, de outro tipo de evento, nem de filme, nem de... Aí minha mulher disse, não, vá. E acertei e fui, né? E sou muito grato, né? Porque eles me acolheram numa paciência, num carinho, o maior amor. Então, nós fizemos as filmagens, né? Eu, a primeira vez, nunca tinha me submetido a fazer filme, nem falar, nem cantar, nem... Porque meu negócio, eu canto, meus cantos é lá na aldeia, né? Quando eu estou na minha aldeia. E para fazer filme, cantar, eu me achava assim meio... Mas eu acredito que se eu for fazer um novo filme agora, eu já tenho mais experiência, eu já tenho mais uma maneira de me comportar melhor, né? E eu acredito assim, mas eu estou muito feliz de fazer essa participação com todos os nossos colegas, com o pessoal que vieram para filmar, para pintar, pintura, tudo, enfim, né? Então, eu sou um cara que eu tenho muita gratidão por vocês. Eu acho, Pajé, que se o cinema brasileiro e os cineastas vendo esse filme forem inteligentes, eles vão chamar você para fazer mais coisas assim, porque é uma participação absolutamente incrível e, como você falou, inclusive cantando, e muito bem, inclusive, no filme, umas cenas belíssimas. E queria aproveitar, Daniel, talvez, antes de passar para a Deise, fazer uma pergunta complementar, porque tem a ver com o que a Tiffany e o Pajé já falaram, você explicar um pouco essa montagem desse elenco, né? Porque você tem experiências muito diferentes, né? Desde pessoas com uma trajetória grande, né? Inclusive no cinema, como o Fernando Alves Pinto, outras pessoas, outros atores, né? Com trajetória e muitas estreias e figuras, personalidades incríveis, como o próprio Pajé, a Tiffany, que já tinha essa experiência local no teatro, mas que você certamente teve que ir buscar nesse processo de casting, descobri-la. Então, como é que foi, imagino aqui, esse trabalho de formiguinha, por assim dizer, de ir montando pouco a pouco como é que era o geral desse elenco com experiências tão diferentes? Massa. Então, eu contei com a ajuda de Melissa Lopes, que é a preparadora de elenco. Ela acho que ela está em Natal atualmente. E aí eu tive contato com Melissa, porque Melissa trabalhou muito com Tichiviana e eu queria dialogar muito com um tipo de trabalho que fosse circense, sabe? Que fosse para essa linguagem mais circense, mais artesanal, e me remeteu muito as produções do Luiz Fernando Carvalho, assim, de Hoje é Dia de Maria, A Pedra do Reino, que traz um pouco dessa coisa do cangaço e a poesia do circo. E Tichi Viana foi uma preparadora de elenco de algum desses trabalhos, só que Tichi não podia vir, ela me sugeriu Melissa, e aí a gente começou a trocar algumas figurinhas, e demos muito certo, assim, de trabalhar, e ela que me ajudou nesse processo de construção do cast, né? Então, a gente tinha consciência de que precisávamos valorizar os atores locais, então 90% do elenco são atores baianos, desses 90%, 80% são da região do sudoeste da Bahia, do interior da Bahia, só que para chegar a gente precisou fazer teste de elenco. Só que assim, tem lugares que são mais fáceis de chegar. Então, e outros já não são tão fáceis. Então, para mim era muito claro que eu não podia colocar um ator não índio para fazer um indígena, sabe? Não, eu não podia. Mas como que eu ia chegar um ator indígena? Existe uma dificuldade, sabe?
Mas aí a gente foi conhecendo que aqui na cidade, na própria cidade de Vitória da Conquista, tem muitos povos indígenas que moram na cidade há alguns anos, e aí foi a partir de contatos que a gente chegou no Pajé. O Pajé mora aqui há alguns anos, ele é tupinambá, e passou por várias aldeias, construiu família aqui na cidade, Vitória da Conquista, e aí enfim, e aí me passaram o contato dele, a gente foi até ele. É uma pessoa muito conhecida no bairro, num bairro aqui de Vitória da Conquista, e quando a gente conversou, eu já tinha certeza que era ele, assim. Tiffany foi a partir de teste. Daisy, a gente já estava assim, caramba, não estou conseguindo achar a atriz que eu imagino. E aí eu estava na casa de João Omar para discutir a trilha sonora, e Daisy é companheira de João Omar. Aí eu olhei assim, Daisy, e eu falei, caramba, é a Cecília, a mãe de Alice. Aí eu mandei mensagem para João, e aí, ela tem experiência? Vamos fazer um teste? Aí ela topou fazer o teste, no teste a gente já via a doçura que a gente precisava para a personagem, a beleza, o encanto, assim, a voz, porque uma das cenas mais bonitas da mãe de Alice é quando ela canta para a avó, assim, precisava de uma expressividade naquela cena. Então foi basicamente isso, e a gente teve um elenco muito... Teve um processo de preparação muito intenso, porque a gente tinha elencos, dentro do elenco, atores que eram muito experientes, como Fernando Alves Pinto, que faz o bode, e que também foi muito isso. Eu já tinha convidado o Fernando para fazer o Sanfoneiro Maluco, anos antes da gente produzir. Tinha topado, mas eu comecei a fazer os novos tratamentos do roteiro, eu comecei a ouvir Fernando na voz do bode. E aí eu chamei. Então e aí a gente tinha pessoas com muita experiência e pessoas com nenhuma experiência. Aí a gente teve que dar esse equilíbrio. Mas foi um processo também muito bonito. Eu lembro assim dos ensaios, teve um dia que eu fui no ensaio em que porque a gente dividiu por núcleo, né? Então tinha um núcleo da família de Alice, um núcleo dos oníricos, que eram os bichos que fazem, os atores que fazem bichos no filme. E aí eu fui no núcleo da família, no ensaio. Eu saí de lá arrepiado, sabe? Arrepiado do quanto de afeto transbordava aquele espaço de ensaio, sabe? Os ensaios com o Pajé e Tiffany era a coisa mais linda, porque você tinha a doçura de uma menina que, na época... Hoje a Tiffany tem 11 anos, mas quando ela filmou, ela tinha 8, sabe? A menina de 8 anos... E um senhor indígena de 70, o Pajé tem 70, né, Pajé? Então, você vê, assim, o companheirismo, assim, como que os dois se complementavam, sabe? E havia também uma disciplina que era invejável, assim. Tiffany era extremamente disciplinada, parecia uma atriz que já estava há anos no cinema e com muita experiência. Ela chegava com um texto decorado, muitas vezes ela falava o texto dela e de todos os outros personagens. Então, foi bonito, assim, foi um processo que foi riquíssimo, e eu tive uma sorte, só abrindo um parênteses aqui, eu tive uma sorte muito, muito legal no filme, que a gente começou a primeira diária com a bênção do Pajé e terminou com a bênção do Pajé. E na última diária, depois que o Pajé deu a bênção, ele falou uma coisa que para mim foi assim impactante, que eu me derramei assim em lágrimas, que o quanto aquele espaço de acolhimento foi importante para ele se sentir alguém, se sentir sujeito. E eu acho que a gente faz filme para isso. Não vale ficar emocionando a gente também no debate, né, Daniel? Ninguém veio preparado para essas coisas, assim fica forte. Daisy, com essa emoção, então, vou chamar você para a conversa. E acho que o teu personagem, como o Daniel até indicou, o teu personagem, claro que é um personagem muito importante, mas não só pelo sentido do papel da mãe, né, da Alice, da narrativa, mas porque dentro da história, como ela é contada, você faz ali uma ponte muito importante dessas gerações, né, entre a avó, a personagem da avó,
da onde vem uma força muito grande do filme, né? E a Alice, que é esse motor da narrativa, que vai indo com a fantasia, a gente vai atrás dela, mas ela é essa geração intermediária entre esses dois momentos muito especiais da vida, né, em geral, da vida das pessoas e desses personagens, mas também dessa história, né? A lembrança, o passado, o receio já da morte, e a descoberta e a chegada, e a personagem da mãe faz esse papel ali de uma ponte entre essas duas coisas, às vezes, inclusive, com as dificuldades que isso tem, né? Nem conseguindo lidar tão bem com a mãe já idosa, já com problemas de saúde, e com a filha que descobre. Então, essas personagens são personagens muito difíceis, porque ela tem que conseguir ali encontrar lugares onde a infância e a idade maior muitas vezes vão de uma forma mais natural. Então, como é que foi um pouco para você construir e fazer essa personagem, que é uma personagem tão delicada, para que essa narrativa se construa nesse contato entre as gerações diferentes? Pois é, Eduardo. Primeiro, obrigada, né, pelo espaço, né? Estou muito feliz de Alice estar aqui, do coletivo estar aqui, né, nesse projeto. E, assim, eu estou, inclusive, emocionada, porque sempre que a gente resgata, né, o processo que foi de criar a Alice, né, em todas as suas dimensões, seja na trilha, né, na atuação dos atores, né, da técnica, a gente sempre fala com muita emoção, porque o que nos permitiu, eu acredito, né, esse envolvimento, né, com a trama, foi esse encontro que nós tivemos entre nós, né, e que foi, assim, muito rico para o retorno, né, para até a própria criação. A gente teve profissionais muito competentes, né, como a própria Melissa, né, um roteiro lindíssimo, né, que Daniel, né, de forma muito sensível, né, transcende, inclusive, esse tempo, como você falou, né, o próprio tempo histórico, o tempo e espaço, né, de uma referência literária que ele traz com maestria e com muita sensibilidade, trazendo referências importantíssimas. Então, assim, Alice e também a Vó Indira eram coisas que tipo, eram uma trama que me fortalecia muito, né, as duas personagens, até para me inspirar, né, para fazer e em relação até a inspiração da própria vida, né, porque eu sou professora, então me deparar com uma mãe dessa, não é, com uma mãe que, né, propõe um processo de educação de fato, né, libertária, emancipatória, não é, e que traz pessoas, né, como sujeitos como um pajé, como, não é, sujeitos, né, como o negro, como, né, a mulher, inclusive, porque o feminino está muito presente. Então, assim, foi de uma riqueza incrível. Eu me encontrei muito nessa referência do que era a Vó Indira e do que ela também transmitia, né, para a filha, porque eu tinha também muito dela, né? Ali, na verdade, Cecília tem muito dela também. Então, assim, foi incrível. Eu acho que essa coisa de construção do personagem e da força que foi toda a trama, seja, né, no momento em que era uma despedida e, ao mesmo tempo, não era algo que se ia, não é? Era algo que ficava, que foi plantado, né? Era algo que trazia um ensinamento, né, não só de construção de sujeitos, mas também de envolvimento, de relações, de coletividade, como Daniel coloca, né? Das pessoas serem de fato gente, como, não é? Ele traz aí de forma, não é? A partir de Freire, de Paulo Freire, né? do próprio Manuel de Barros, que faz a gente trazer as miudezas, as coisas ocultas, não é? Revelar de fato o que de fato importa, não é? Eu acho que Alice dos Anjos, com certeza, vai trazer, não é? Uma mensagem muito bonita, não é? E transformadora, inclusive, né? Eu vejo Alice, não é, como uma história mesmo universal e tá assim para a atualidade de uma forma incrível, como mexe com o que a gente está vivenciando na realidade brasileira, na realidade mundial, não é? Então eu acho que isso também é muito muito fiel. E claro, o coletivo que foi formado, eu acho que também contribuiu muito em dar essa vida, né, Daniel? A vida, a essa intenção, a esse propósito. E que bom que a Alice está ganhando aí, né, espaços e mais espaços, e que bom também participar desse projeto. Eu fiquei muito feliz e sempre fico muito feliz de estar e falar sobre o processo que foi a Alice para a minha vida e o encontro com o coletivo, Eduardo.
Obrigado, Deise. Aliás, Daniel, eu ia ter comentado na sua primeira fala e esqueci, mas é importante dizer, em 2020, justamente quando a gente começou esse processo das conversas online do Olhar de Cinema, a primeira conversa que eu fiz na ocasião, o grande cineasta brasileiro, Geraldo Sarno, estava falando comigo direto de Vitória da Conquista também, inclusive minha primeira entrevista, então, dentro do Olhar, falando do grande filme dele, Sertânia, né, filmado aí na região, em grande parte, e foi então, e o Geraldo esse ano, infelizmente, partiu, né, a partir do horror todo da pandemia e da Covid, mas a gente vai, inclusive, estar passando um filme dele dos anos 60, um dos seus primeiros trabalhos dentro do Olhar para celebrar a vida dele, aí o Viramundo, e aí não podia deixar de lembrar dele aqui agora, quando você falou logo no começo da importância e da questão política, da representação, é um prazer que a gente já está nesses 3 anos aí fazendo essas entrevistas, é a segunda vez já que a gente fala, então, com Vitória da Conquista aqui, a partir do Olhar. Então, só fazer aqui um salve a Geraldo Sarno e a toda a sua genialidade. Queria chamar para a conversa, claro, o João Omar, que faz a trilha do filme, que é uma parte importantíssima. Depois eu vou pedir para o Daniel complementar do ponto de vista da direção, mas eu acho que, João, se você puder falar um pouco como foi esse convite e a partir de que estruturas vocês foram montando essa construção dessa trilha que é tão essencial para a fruição do filme, no sentido musical, mas também no sentido da própria narrativa e da construção dos personagens. Então, conta para a gente um pouquinho como foi esse processo da construção dessa trilha tão bonita. Olá, Eduardo. Estão me ouvindo aí direitinho? Pronto. Então, Eduardo, prazer estar aqui nesse espaço, né, coletivo, como minha companheira falou, Deise. E Daniel, ele é um elemento catalisador de muitas coisas, né, de encontros, realizações, aprendizagens, que ele consegue reunir isso tudo. E quando eu conheci o Daniel, que eu percebi, digamos, que figura, falei, não, esse rapaz só pode estar doido, né, de fazer um filme desse propondo uma... porque é uma história é como ficção, né, baseado tudo bem em um livro, mas é muito difícil fazer. Daí eu falei, caramba, e um musical é mais difícil ainda, né? Daí eu falei, como é que vai fazer para esses atores cantarem e tal? Essa preparação toda, gente, eu tenho que escrever, quer dizer, elaborar e compor músicas que sejam possíveis, né, de serem cantadas, não tão difíceis, utilizando o máximo da minha técnica, me referenciando também em vários outros trabalhos que me marcaram, né? Eu, quando criança, eu comecei, acho que na idade que Tiffany falou lá, 8 anos, 9, eu tentei participar de um saltimbancos aqui, né? Com o Judásio Leite, a família Leite. Daí não deu certo, mas as músicas ficaram muito no meu ouvido, aquela coisa da fantasia. E eu acho que a gente, em tese, a gente não cresce direito, não. A gente tem nosso lado criança, então eu tive que voltar muito para essa referência de tempo para mim, que é a infância, né? Para ter aquela visão assim mais de que as coisas são tudo meio grande, a toda hora a criança está inventando brincadeiras, inventando coisas, é um mundo bem criativo, né? Mas assim, foi um desafio e tanto, porque eu achava que eram menos músicas, né? Daí, de repente, começaram a surgir cascatas de trechos que precisava de inserts ali, de alguma trilha mesmo, né? Que é esse espaço. Às vezes você faz canção, você elabora uma canção que faz parte você tem um cast, ou então compõe especificamente, e tem hora que você tem que fazer a trilha que é mais para fortalecer a cena, fortalecer os afetos, esses elementos retóricos musicais, né? Então foi assim, um desafio a cada momento. E a pandemia veio para dificultar mais ainda, né? Que daí eu não tinha como reunir pessoas em estúdio, daí isso complica mais ainda, daí a gente cria novas dificuldades. Então foi uma luta, assim, que a gente teve que vencer uma série de limitações e ao mesmo tempo perceber essas trocas, né? Como falou, eu me lembro que em outro momento o Daniel falou assim que fazer filme, ele gosta
e fazer para que as pessoas aprendam, né? Tanto traz uma equipe mais experiente e pessoas que com pouca experiência, e de repente essa troca é um espaço de formação também. Então eu percebi isso tudo. Mais especificamente da trilha foi viajar por muitas referências, né? O sertão que está dentro do meu trabalho, da minha vida, assim, há tempos. Ele filmar no Rio Gavião, lá perto da fazenda de meu pai, Elomar Figueira Melo, para os que não sabem, que é o bode, né? Conhecido como o bode, que é um desses troncos aí da cultura do sertão, né? Desses pilares da cultura do sertão, e com elementos muito verdadeiros, né? A gente lá, eu estava em casa, né? Na realidade, me senti muito em casa e foi um prazer muito grande e um desafio enorme, principalmente escrever, né? Para Tiffany e o menino da peneira, né? Que é o Pedro não, vamos lembrar João Pedro, isso, João Pedro cantar, duas crianças cantarem. Eu falei, meu Deus, escrever para criança cantar é muito mais difícil do que para gente grande, né? Gente grande, mas foi muito legal. E eu me lembrei muito de Saltimbancos na hora que eu fui fazer essa música, né? E eu acho que deu certo, né? Foi uma felicidade participar dessa produção, desse trabalho, conhecer tanta gente. Escrever pelo amor de Deus, pro Pajé cantar. Gente, eu fui ouvir músicas de Tupinambás e tudo mais, pegar os modos e me basear, porque a gente que é da área até um pouco mais acadêmica, a gente costuma buscar, né? Como é que é essa escala pentatônica ali? Será que vou estar, de fato, passando alguns elementos que mais dos Tupinambás do que de outra tribo e tal? Mas, enfim, foi um desafio rico, né? Riquíssimo, e que a gente teve a felicidade de chegar nessa síntese, né, do filme. Mas, para mim, um prazer enorme. E são cenas muito marcantes, né? Tanto a do Pajé cantando, quanto você falou das crianças, é uma cena muito bonita, é muito marcante, realmente. Então, ficou o resultado fantástico, assim. Acho que se nota todo esse carinho, esse esforço e essa busca da linguagem correta. Daniel, se você quiser falar um pouquinho, olha, falando em criança, olha só, é isso, ó, é o chamado zereis, né? Você faz o chamado, aí, ó, vem aqui. Senão... pronto, ó. Vamos fazer uma participação ampla. Ele está ouvindo eu falar aqui de Alice, da história e tal, ele quer participar. Daniel, fala um pouquinho da criação musical, cara. Como é que foi essa história de pensar esse lado musical e trazer o João e tentar colocar ele para fazer junto contigo essa parte que é tão decisiva para a estética do filme no final? Então, o filme, na verdade, não era para ser musical. O projeto que foi... Essa é uma curiosidade, assim, um projeto que foi aprovado e tal, não tinha música. Mas eu comecei a pensar, velho, a gente está trazendo um filme que fez muito sucesso enquanto musical, tipo uma adaptação que já teve outras adaptações que fizeram sucesso enquanto musical, para o Nordeste, que é uma região muito musical. Então, achei que seria rico, assim, se a gente colocasse músicas também, sem contar que eu fui, digamos, alfabetizado dentro do audiovisual a partir de musicais. Então, venho também de uma família, digamos, uma família de artista que não sabia que era artista, porque só podiam, o que o constituía, o que os fazia sentir bem é fazer arte, produzir arte. Meu avô músico, minha avó artesã, mas eram de famílias de lavradores, ou seja, eles tinham que trabalhar no sol, mas de alguma forma eles também produziam. Então, então a música fez parte da minha vida também, dentro desse espaço ruralista, etc., desse espaço rural. E eu sempre gostei muito, desde criança, de assistir filmes musicais. Então, também foi uma maneira, como no filme eu revisito muitas das minhas memórias de infância, minha relação com minha avó, os meus autores favoritos dentro da literatura, como
tenho revisitado muito a fábula que eu ouvia, sabe, a fábula do casamento do lobo e da raposa, foi a primeira fábula que eu tenho memória, assim, de infância. Então, como eu estava revisitando isso, de alguma forma também foi uma maneira de eu revisitar os meus gostos pela música. A música faz parte da minha vida o tempo todo. E eu sabia que as músicas de Alice, primeiro, a gente decidiu no processo fazer musical, com o mesmo grana que a gente tinha sem musical. Então, esse foi o primeiro desafio. Então, eu precisava de uma equipe que topasse. Sabe, a gente tem muitos personagens doidinhos. Na sinopse tá escrito que personagens improváveis. Esses personagens improváveis, esse filme improvável só foi possível porque existe uma equipe improvável também, dentro que toparam essas loucuras todas. Então, eu perguntei, João, olha, a gente está pensando em fazer musical. Só que eu queria um musical que fosse orgânico, em que os atores estivessem cantando em cena, que não fosse que a gente captasse a emoção ali, sabe? Topa, nossa, loucura, mas vamos. Aí eu conversei com o técnico de som, Márcio, também, loucura, mas vamos. Então aí rolou, sabe? E além disso, foram surgindo músicas no processo. A gente já estava gravando quando surgiu a música de Tiffany com João Pedro. Porque eu fiquei, caramba, não tem Alice, que é a protagonista, não tem uma música no filme. Não é possível. E ela canta super bem, ela canta lindamente. O João Pedro também canta super bem. E aí a gente resolveu fazer uma música e acabou sendo a música tema, né? Porque o filme já começa com uma versão instrumental dessa música, que eu acho que resume muito, porque na música de Tiffany e de João Pedro traz Morte e Vida Severino de João Cabral de Melo Neto. E essa coisa do todo mundo ser severino, sabe? Essa identidade do cangaço, essa identidade do interior. Enfim, o filme fala sobre identidade, mas essa identidade é pessoas que estão à margem, sabe? Então, eu acho que a música, que não era para estar no filme, na verdade, nenhuma música era para estar no filme, mas a última música que surgiu acabou sendo o tema do filme, trouxe a essência do filme, do que é o filme. Então foi um processo que foi se construindo assim, de uma forma muito orgânica, mas que só foi possível porque a gente teve uma equipe que abraçou o projeto do início ao fim e tornou isso possível, né? Eu acho que tem uma energia que ressoa no filme, que dá para perceber um pouco desses processos que você está falando, né? Dessa criação coletiva, dessa troca, dessa construção, onde todo mundo participa de alguma maneira. O João, quer falar alguma coisa, João? Por favor, pode completar aí sobre a música. É sobre essa música, porque quando ele falou de Alice dos Anjos, esse livro, né, com uma cultura bem europeia lá, trazendo para cá para o sertão, eu misturei, né, tecnicamente. Você sente que é uma música que começa com orquestra, que parece, sei lá, um minueto. Parece um minueto, mas logo cai no modo mixolídio e entra uma sanfonazinha. Então, você misturar o sertão com aquele universo de lá, né? Então, eu tive que misturar essas duas. Mas conseguimos, né? Daniel escreve muito bem a letra, né? A minha intervenção na letra é mínima, né? Só algumas coisas prosódicas pela melodia que eu escolhi. Mas, enfim, foi só esse detalhe, né? Misturar esses dois elementos, né? Esses dois continentes. Eu estava falando sobre a questão eu sabia que a música tinha que ter muito do sertão, e João Mara, que é uma referência, né, na cidade, seja pelo trabalho solo ou com o trabalho que ele tem junto com Elomar, e aí foi a primeira pessoa assim, que me veio, assim, eu acho que para topar e para conseguir trazer essa textura do sertão, e o encontro do sertão, do Brasil com o erudito, né? Também tem isso, assim, eu acho que há esse encontro do erudito com o sertão, que é muito, muito bonito. Eu acho que só o João para conseguir, sabe? É isso, assim, tem muito dele, assim, nessa textura do filme, nessa textura musical. Legal. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, poderia ficar horas aqui, mas a gente está chegando no nosso limite e eu queria muito dar a chance
né, se alguém quiser falar alguma coisa, se despedir, mas queria perguntar antes disso, depois fiquem abertos, Tiffany, Pajé, Daisy, por favor, para fazer uma intervençãozinha final. Mas, Daniel, vocês falaram aqui em alguns momentos sobre essa questão, por vários pontos, né, da realização do filme, de como o filme, em algum momento, após a sua filmagem e tal, tem essa questão toda da pandemia que se mistura ao processo de finalização, ao processo de realização, e inclusive ao processo de chegada dele, né? O filme estreia em dezembro do ano passado no Festival de Brasília, numa edição que acontece totalmente online e na televisão, no Canal Brasil e no site, né, a partir do visionamento em casa, individual. É um filme de uma grande comunicabilidade, de uma grande reação, né? Então, imagino que para vocês como um todo, mas para você em especial, Daniel, é uma estreia que foi uma estreia claramente muito importante, muito bem sucedida. O filme ganhou vários prêmios no festival, mas não teve esse lugar do encontro com o público, né? De ter aquele retorno. Tenho certeza que você deve ter recebido muitas ligações e muitos e-mails e muitas mensagens de WhatsApp felicitando, mas não tem aquele abraço, né? Não tem aquela celebração do pós-sessão. E aí queria te perguntar um pouco como que foi vivenciar isso e essa preparação agora de tentar fazer que o filme comece a chegar nesse espaço da sala, da celebração coletiva, mais uma vez, do encontro. E aí te coloco, inclusive, a pergunta que não tem como não ser feita sobre a exibição aí, né? Na Bahia, em Vitória da Conquista, na região, para as pessoas daí, se isso é algo que já aconteceu em algum grau, se já está no plano para acontecer em breve, como é que tem sido essa expectativa agora de efetivamente fazer o filme chegar às pessoas, não só do próprio local, mas às pessoas no sentido coletivo da celebração cinematográfica, que é onde se completa, né, toda essa celebração coletiva que vocês já falaram da realização, né? Então, a gente passou por essas dificuldades todas na finalização. A gente filmou em 2018 e a gente finalizou, acho que faltava uma semana para entregar para o Festival de Brasília, ou seja, bem em cima, assim, em novembro do ano passado, e estreou em dezembro. Para a gente foi importante estrear nesse momento, porque a gente estreia exatamente no ano do centenário de Paulo Freire. E num festival porque eu sou goiano, então para mim representa, eu gosto do simbólico, né? Então para mim representava, e eu vim para a Bahia para fazer cinema, então para mim representa uma celebração, sabe? Eu lembro da cultura chavante, que é muito forte na cidade onde eu cresci, de Barra do Garças, Araguaiana, o Vale do Araguaia, que eu lembro de uma pesquisa que eu fiz pela universidade, que era sobre questionar o que os leva a ir para a cidade. E muitos dos chavantes diziam que eu vou para a cidade para estudar, adquirir o conhecimento e depois eu vou apresentar tudo que eu adquiri em prol da comunidade, eu vou levar para as minhas aldeias. E para mim era isso, assim, apresentava essa celebração. Mas a gente sentiu e sente muita falta do calor humano, né? O filme é sobre as relações humanas, sobre afeto, sabe? E eu acho que o cinema nos possibilita isso, de sentar, conversar juntos, a sala presencial, né? E conversar sobre o filme e sentir, sabe, a reação do público. E a gente está ansioso para ver, sabe, para sentir isso. A gente está no processo a gente ainda não teve a apresentação, a exibição aqui na cidade de Vitória da Conquista. Provavelmente vai ter na Mostra de Cinema Conquista, que é já uma mostra tradicional aqui da cidade, acho que já tem um pouquinho mais de 20 anos, e a gente está uns 2 ou 3 anos sem acontecer por causa da pandemia. E ela vai o evento vai retomar agora, e um dos filmes que vai fazer parte da grade, se Deus quiser, vai ser Alice. Assim, aí vai ser um momento da gente sentir as pessoas, a recepção das pessoas e esse processo de identificação, né, delas se verem na tela. Então, eu quero muito trazer, por exemplo, a comunidade de Jurema, que foi um dos locais onde a gente filmou e que é um distrito daqui da cidade, de pessoas que são ribeirinhos, né, são severinos do filme. E a gente quer trazer essas pessoas para assistirem, se verem na tela. Então, a gente está no processo de
de construção desse espaço. Acho que até outubro deve acontecer. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que é um filme que precisa ser visto nas telonas. E ainda bem que a gente já está chegando nessa possibilidade. Eu acho que uma vantagem que tem o filme, não que essas caixinhas, essas definições consigam dar conta do que é cada filme, que é sempre um acontecimento, mas essa ideia do cinema infantil, ela tem uma vantagem que ele tem uma vida longa, né? Muitas vezes o cinema de arte ou o cinema por outros caminhos, em geral, que passa nos festivais, depois tem dificuldade de continuar essa exibição depois do circuito. O cinema infantil, o cinema que dialoga com esse público, melhor chamar assim do que chamar o cinema de infantil, embora seja um elogio, né? Como vocês viram aqui com meu filho, eu estou aqui no quarto dele, por isso que ele invadiu, porque sou eu que estou invadindo o espaço dele, que é onde a internet funciona melhor aqui em casa. Então, ele veio aqui reivindicar, retomar o espaço, mas o infantil ele tem uma longa vida, né? Uma cauda longa, como se a gente chama, né? De exibição, não só em eventos, não só em festivais, não só no cinema, mas uma série de eventos que vão acontecendo ao longo do ano. Ele acaba são os filmes que têm maior tempo de exploração no bom sentido do termo, de continuidade, de visionamento. Então, acho que a Alice dos Anjos ainda vai ter muita experiência pela frente. Acho, não tenho certeza, e vocês vão poder vivenciar isso de inúmeras maneiras. Que bom. Então, queria me despedir agora de vocês, pedir dizer para o Pajé, para a Tiffany, para a Deise, para o João, do prazer que foi estar com vocês. Se quiserem dar uma palavra aqui de despedida ou de alguma coisa que, enquanto os outros falavam, vocês pensaram, queria ter contado isso, queria ter falado alguma coisa. Então, queria deixar aqui o microfone aberto por um segundo para vocês falarem uma palavra final antes da gente encerrar. Eu agradeço a todos que fizeram parte desse filme e tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né? Porque você preste bem atenção o que Daniel falou sobre indígena que mora em cidade. Quando a gente sai de uma aldeia e vem para a cidade, é porque lá não tem condições da gente botar um filho na escola, né? Formar um filho. Eu, graças a Deus, agora mesmo já formei uma filha em psicologia, né? Eu não tive essa sorte, porque não tinha estudo, né? Não tinha escola, e não tinha também como estudar, né? Hoje, nós ficamos na cidade e voltamos para a aldeia. Só que lá na aldeia, nós ficamos lá um certo tempo, mas também tem que voltar para a cidade, porque a gente já tem, às vezes, uma casinha, né? Tem que olhar, né? Ter amigos também que nós temos aqui, como lá nós temos nossos parentes. E o que eu quero mesmo dizer é que eu estou muito feliz, muito grato de participar dessa grande nação de vocês aí, como vocês participaram de minha grande nação, né? Nós nativos do Pinambá, e como outras aldeias também, outras etnias, né? Então, eu só tenho mesmo que agradecer e pedir ao nosso Deus Pai Tupã que abençoe vocês todos e todas. Fala aí na sua língua, na nossa língua aí, para a gente sentir o quanto somos ignorantes, né, com a nossa própria língua. Como é que você agradeceria, né? Eu já me despeço, agradeço ao Olhar de Cinema, a todos aí, parabéns, Festival de Curitiba. Fala aí, Pajé, como que agradeceria nessa língua? Cueca tureté, né? É um obrigado. Como tem outras linguagens também, dos Cariri Chocó, Natequié, né? Que é um agradecimento. E por aí vai, né? A nossa língua é muito feia, mas para nós achamos bonita, né? Lindíssimo, lindíssimo. E é importante isso que você está falando, Pajé, do encontro, como você chamou, né, das nações, porque é disso que, no fim das contas, que se faz o Brasil, né? Por mais que se queira
apagar, alguns queiram apagar algumas heranças e algumas construções que são essenciais para mostrar o que é hoje o Brasil e sempre foi, em vários sentidos, é desse encontro que eu acho que o Alice é o que ele bota na tela, né? O encontro que pode ser um encontro de frente, né? Um encontro real, no sentido do que é realmente o encontro, e não o confronto, e nem o apagamento, e nem a impossibilidade. Então, acho que o filme fala disso mesmo. Então, achei bonito quando o senhor falou essa questão das nações, né? Porque é isso, são várias nações que fazem de verdade esse país, né? Então, é um prazer ver isso na tela, através principalmente do senhor, do seu rosto, do seu corpo ali, do seu canto, mas em geral no filme como um todo. Muito Pois obrigado a é, você. Muito obrigado a pois você. pois é, está faltando amor, né? Porque hoje o povo quer o quê? Não preserva mais, estão acabando com tudo. Tem que botar a cabecinha no lugar e olhar que nós vamos ter nossos filhos, vamos ter nossos netos, e tem que ficar, gente, mata, vai ficar a fauna e a flora, tem que continuar, porque não é só nós nem derrubar um pau. Quando a gente derruba um pau, a gente está matando um macaco, uma onça, um veado, um tatu, um lagarto. Nós temos é que preservar para poder nossa terra, nossa mãe terra, dar um sorriso de grandeza, porque ela está doente e precisamos salvar ela da doença, né? Pois é, fica com Deus. E que Obrigado, Deus te Pajé. abençoe a E todos. falando em futuro, então vou pedir para a Tiffany, que vai ser quem vai fazer isso tudo mais do que cada um de nós, vai ter que fazer muito disso com todos os seus colegas e amigos de geração e amigas. Queria pedir para a Tiffany, então, também uma palavra final e dizer do prazer que foi ter estado aqui com você e que foi ver você na tela e em breve na tela grande. Tiffany. Eu quero agradecer a todos que estiveram no filme, pelo pessoal aqui que está me entrevistando. E fazer Alice dos Anjos, como eu já disse, foi um ótimo incentivo para mim. Inclusive, agora mesmo eu tô no teatro, eu nem tô em casa, e daqui a pouco eu tenho que ir para a sala. Eu queria agradecer muito para a Daisy também, para o Daniel, principalmente, por ter me dado essa chance. Olha, eu ia perguntar, eu ia até pedir para a Tiffany falar de coisas que ela está fazendo de projeto, então é isso, ela já está fazendo, ela está lá no teatro falando com a gente direto de lá, quer dizer, é isso aí, essa geração não tem tempo a perder, vai fazer muito. Obrigado, Tiffany. Daisy, Daniel, se quiserem dar uma palavrinha. Tiffany, se você precisar ir, fica à vontade, viu? Fica tranquila, pode ir, que a gente já está acabando, para não te atrasar na sua atividade aí. Obrigado. De nada, tchau. Tchau, tchau. Isso é bem rápido, né? A felicidade de estar também aqui com o Tiffany, porque é a primeira vez que a gente, né, tem uma entrevista juntas. Teve algumas que, infelizmente, ela não pôde estar, né? Mas muito bom ver Tiffany grande, né? E, enfim, essa geração, né? Que a gente precisa, inclusive como a Tiffany Costa, né? Eu sempre falo, o mundo vai ouvir falar de Tiffany, com certeza, porque ela é uma grande profissional já, né? Uma profissional mirim. Então, estou muito feliz, agradecer, né? Saudar o festival, né? De olhares aí. E a resistência, saudar a resistência, né? Porque não é um tempo bom. E que bom que a Alice está com vocês, que bom que vocês têm esse olhar, e tiveram esse olhar, né? Para a Alice, para que a Alice, né, converse com esse Brasil, com Curitiba, né? E é isso, eu estou muito feliz, né? De estar aqui, enfim, né? Falar desse projeto lindo que é a Alice dos Anjos. E que venha mais oportunidades, né? E viva o cinema nacional. Muito obrigado, Deise. Então, Daniel, uma despedida final e aproveito para te perguntar, tentando ser breve, né? A gente já está com o tempo estourado, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente tem que dar a oportunidade de ouvir, de saber. Queria que você falasse só um pouco na sua despedida de como é que está justamente essa coisa da continuidade do fazer cinema nos interiores, como você falou, né? Nos interiores em geral, mas no específico da Bahia, dessa região do Sudoeste, de Vitória da Conquista, o que se anda fazendo por aí, e não só você, mas o teu entorno e tal, como é que anda essa continuidade?
Massa. Então, a gente está no. Fazer cinema aqui é sempre uma luta, né? Sempre uma briga, mas que a gente tem resistido. A gente está nesse momento no processo de pós-produção. Tu citou Geraldo, né? A gente vai estar fazendo um documentário chamado Dois Sertões, que é uma. A gente vai falar sobre o pensamento de Geraldo Sarno, o pensamento, o encontro de sertão e cinema a partir do pensamento de Geraldo Sarno. E que para a gente foi uma perda muito dolorida, né? Eu tive uma sorte muito grande de 2 semanas antes de Geraldo partir, eu ter a possibilidade de me encontrar com ele. Agora acabou de criar um menininho também apareceu aqui, o Zion. Todos os hereis participam dessa conversa, assim que é bom. Mas é isso. Então a gente tem feito, assim, a gente tem de uma forma muito guerrilheira mesmo, né? Se o cinema brasileiro é nesse lugar de guerrilha, o feito no interior é ainda mais. Mas tem funcionado, assim, a gente tem resistido e tem bradado mesmo de que não precisamos sair daqui para, de alguma forma, ser visto, sabe? Então, esse o nosso propósito, de fazer cinema do interior, estando no interior, e também trazer outros olhares, né? Porque quando a gente está falando de sertão, muitas vezes o sertão que é representado nas telonas é um sertão estrangeiro, né? Um olhar estrangeiro para com o sertão. Aí você vai falar sobre miséria. A gente não quer falar sobre miséria. A gente não quer falar sobre o sertanejo e novamente falar sobre o sertanejo e trazer esse lugar da miséria, da fome. Não, a gente quer falar sobre a cultura, a riqueza, a música. Então, é esse o nosso propósito. Bom, acho que é isso. Eu queria agradecer muito o festival, queria agradecer muito a equipe. O filme só foi possível porque eu estava com muitos parceiros e a grande maioria desses parceiros são também professores. Então, isso contribuiu muito, são criadores e professores. Então, isso permitiu com que a gente tivesse o filme que a gente tem. E queria muito agradecer o Pajé, Aripuanã, assim, a riqueza, sabe? Ele se despedindo, eu falei, caramba, podia terminar aqui. Para mim, isso, assim, a presença dele e a sabedoria dele foi fundamental para o filme, assim, e eu tive muita sorte de tê-lo, assim, tenho muita sorte da existência, eu quero celebrar a existência do Pajé Aripuanã aqui, eu queria finalizar celebrando essa existência dele. Então, muito obrigado. Obrigado, Daniel, obrigado, Deise, obrigado, João, obrigado, Pajé, Tiffany, que já teve que ir. Então, a gente fica por aqui torcendo por uma longa vida para Alice dos Anjos e dizer que bom ter essas notícias aí, Daniel, do cinema seguindo no sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, e falando de Geraldo Sarno, que segue vivo entre nós com a sua obra, como vai passar no olhar e como vai seguir adiante nesse teu trabalho. Que maravilha ter essa notícia e que sigamos nós em homenagem também àqueles que já não estão mais aqui conosco. Obrigado demais, gente, e até um próximo filme no Olhar de Cinema.